Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1. Deus tem sido muito bom para comigo e para com você. E dia após dia Deus tem nos ensinado grandes coisas. Tem nos mostrado grandes coisas. E tem nos feito vivenciar coisas das quais nós temos aprendido a cada dia sermos filhos de Deus. Aprendendo a obedecer esse Pai, a obedecer esse Deus, a amar esse Deus, a confiar e entregar a nossa vida a Ele. João capítulo 1, versículo de número, vamos ver o 47. Evangelho de João 1, 47. Quando foram falar para Natanael sobre o Senhor, ele disse que será que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? E no versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Jesus dando testemunho de Natanael. Versículo 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Versículo 51. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gostaria que você lesse novamente o versículo 51. O Senhor Jesus disse que Natanael viria os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando é que você viu uma outra linguagem, uma outra comparação como essa, que os anjos de Deus subiam e desciam? Está lembrado de algum episódio, de algum fato na palavra de Deus? Quem é que está lembrado? Escada de Jacó. Podemos assentar. O ser humano, depois da separação de Deus por conta do pecado, sempre insistiu muito para ter Deus de volta. Só quem um dia viveu sem Deus, como Paulo diz em Efésios, separado de Deus no mundo, sabe como é importante Deus vivendo dentro de você. Eu tenho certeza que se você realmente tem Deus e é uma morada do Altíssimo dentro de você, você não troca essa vida por nada, por nada. Se te oferecessem joias, posições, poderes, qualquer outra coisa deste universo, nada conseguiria corromper seu coração de trocar a vida que você tem com Deus por qualquer outra coisa. Quem já teve essa experiência de ser a habitação de Deus, de ter Deus morando dentro do coração, de ter um amigo presente, de ter a soberania, de ter a vontade dEle, de aprender diariamente, não troca isso por nada neste mundo, nada. Mesmo que Satanás oferecesse as 3 tentações que ofereceu ao Senhor Jesus Cristo: poder de transformação, poderes, dinheiro, riquezas, nada seria competitivo sequer competitivo àquilo que Deus realiza nos nossos corações. Uma certa época, quando o homem estava separado de Deus, entregue às suas misérias, eu quero que você vá comigo em Gênesis, capítulo 11. O homem estava entregue à própria miséria, à sua própria maldade. Por várias tentativas, Deus tentou limpar a vida do homem. Por meio de um jardim, Gênesis capítulo 11. Por meio de um jardim, separando-o de todos os males, e os males em uma visitação corrompe o gênero humano.
E depois na arca de Noé, salvando a família de Noé, mas não dava certo. Tentativas que não deram certo. Tentativas que dependiam do comportamento humano. Tentativas que dependiam das obras humanas. Tentativas que dependiam da obediência, do comportamento humano. Nada deu certo. Não deu certo um jardim, não deu certo uma arca. Mas agora o homem queria, de alguma maneira, subir até o céu. E então acontece Babel. A palavra Babel em hebraico significa porta de Deus, mas virou sinônimo de confusão, de algazarra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume e o topo toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O homem queria, por seus esforços, e por meio de trabalho, e por meio de tijolos, e por meio de engenharia humana, levantar uma torre, e achando que se essa torre chegasse até o céu, eles teriam alguma comunicação com Deus, ou algum relacionamento com Deus. O ser humano sempre quis fabricar coisas, criar coisas com as quais pudesse, em sua vã imaginação, criar uma comunicação com Deus. No caso de Israel, quando fizeram o bezerro, achando que Moisés demorava no monte, querendo assim uma comunicação com Deus, o Deus que os livrara dos egípcios, e assim foi. E às vezes nós, infelizmente, baseamos a nossa comunhão com Deus em nosso bem-estar. Hoje eu estou bem, hoje eu estou me sentindo bem, hoje eu estou saudável, hoje eu estou feliz, hoje eu orei, hoje eu falei em línguas estranhas, hoje eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, então hoje eu estou em comunhão com Deus. No dia seguinte, ou quem sabe em 2 dias após, hoje eu não estou bem, hoje eu estou de mau humor, hoje eu estou triste, hoje eu estou cansado, hoje eu estou desmotivado, e hoje eu estou sem a comunhão com Deus. Nós fazemos isso diariamente. E nem sequer percebemos que estamos pecando nessa nossa atitude de fabricar com a nossa engenharia, seja ela emocional ou espiritual, essa comunhão com Deus. E aí, quando você limita a presença de Deus, limita as obras de Deus por meio de seus impasses emocionais, você consequentemente, você deixa de sentir Deus. Você deixa de ouvir Deus e deixa de entender Deus, porque você mesmo já disse que está desligado dele por causa que você não está bem. Você faz ou não faz isso? Quando você acerta, quando você faz coisas boas e coisas corretas, você olha para Deus e diz assim: hoje eu estou tão bonzinho, e Deus está muito contente comigo, e eu estou numa situação muito boa. E quando você falha e você erra, você fica meio de mau humor, e você fica meio que evitando o companheirismo de Deus, evitando a oração, porque você diz assim: eu fiz coisas erradas, fui um mau menino, uma mau garota, então eu não posso conversar com Deus, nem me aproximar dele, porque eu não fiz coisas certas. Limitamos o poder de Deus, limitamos o perdão de Deus, limitamos o amor de Deus, limitamos. E nós somos criadores de Babéis. Criamos as nossas torres de engenharia, queremos chegar até o céu com os nossos esforços humanos, com as nossas obras, com a nossa inteligência, com o nosso bom proceder cristão, e mal percebemos que cada vez que nós nos tornamos mais aptos em nossa engenharia, nos tornamos mais criativos, mais longe estamos de Deus.
porque nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender que Deus não é algo que se alcança com engenharia humana, que Deus não é alguém que se entende a método humano, e nem alguém que se agrada por meios humanos. Nós muitas vezes temos trazido Deus e temos tentado encaixar na nossa caixinha, no nosso método de vivência. E Deus é muito mais do que isso. Deus é muito mais, o amor dele sobressai além do seu comportamento. O perdão dele vai além de seus erros ou acertos. A mão e o poder dele, a graça dele, vai além daquilo da fé que você tem, da graça que você tem, que às vezes nós limitamos. Nós dizemos assim, isso aconteceu porque eu não tive fé, isso aconteceu porque Claro que a fé é um agente contribuinte de imediato, mas nós não podemos limitar Deus e colocar Deus dentro do nosso contexto humano, de maneira alguma. O porquê Deus não se manifesta dessa maneira? Justamente pelas babéis que existem na nossa vida. Nós dizemos, eu estou separado de Deus porque eu pequei, e aí nós nos comportamos como separados de Deus. Nós dizemos, eu não sou um bom menino agora nesse momento, e por isso não posso sentir a presença de Deus, não posso tê-lo. E você se condiciona a esse isolamento por conta que você está dizendo a Deus como agir, dizendo a Deus como viver, e dizendo a Deus até mesmo como te tratar. Agora o Senhor não me trate bem porque eu fui errado, agora o Senhor me trata bem porque eu fui certo. Às vezes nós nos pegamos como manipuladores da fé cristã. Queremos manipular a nossa vida com Deus. Às vezes você não pode ter entendido muito bem o início e o prólogo dessa mensagem, mas no decorrer dela você vai conseguir entender pelo menos o essencial. Para que eu prossiga, eu só quero dizer uma coisa para você. Deus é muito mais do que você tem vivido. Deus é muito mais do que você pensa dele. Deus é muito mais do que aquilo que você sabe dele. Nós não temos recebido, não temos vivido, não temos sabido nem sequer milésimos de porcentagem sobre Deus. Mas impossível é nós continuarmos da maneira em que nós estamos, querendo encaixar Deus na nossa metodologia de vida. Isso é inadmissível. Diga amém. Bom, eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 28. Eu quero falar sobre a engenharia de Deus. Gênesis 28. Diga comigo, existem duas engenharias. A do homem e a de Deus. Lá em Gênesis capítulo 11, você viu a engenharia humana. Os homens fazendo de pedras seus tijolos para construir uma torre que chegasse até o céu. Hoje você vê os cristãos construindo as suas babéis. Sua engenharia por Deus é assim: eu vou a 1 é pouco, 4 é demais, 3 de vez em quando, 2 vai. Eu vou a 2 cultos por semana, 2 tá bom. Eu não caio nem, de vez em quando pode dar para ir 3. Eu não caio nem no 1, que no 1 é só os que não estão convertidos. 1 culto por semana e desencargo religioso. 2 tá bom. 3, de vez em quando der, eu encaixo na minha agenda. Mas 4 é muito crente, pelo amor de Deus, muito fanatismo. Todo culto assim não dá. Eu vou aos cultos que eu determinei, eu faço a minha oração no almoço, não faço na janta, porque eu não janto. Mas de noite eu oro lá um pouquinho, eu devolvo o meu dízimo, devolvo as minhas ofertas, e eu crio a minha engenharia, a minha metodologia de servir a Deus. Essa é a engenharia, essa é a nossa Babel. E cada um tem a sua Babel, o seu jeito de servir a Deus, sua maneira de servir a Deus, sua cartilha. E aí você percebe que essa sua Babel só tem trazido confusão na sua vida. Na sua Babel não há mudança, na sua Babel não há acréscimo, na sua Babel só há confusão. Deus desceu e diz: confundamos as línguas para que eles não alcancem o propósito deles.
Engenharia humana gera confusão para que não alcance o propósito. Tudo aquilo que você quer encaixar Deus, o reino de Deus, em sua metodologia, dizendo assim: o Senhor mandou perdoar 70, eu perdoo uma e olho lá e tem que ser assim. Engenharia humana. O Senhor disse que eu tenho que fazer dessa maneira, mas é o seguinte, eu estou abençoado, Ele está me abençoando, o Senhor, já estou falando em língua, quer dizer que a coisa está fluindo, quer dizer que Deus está comigo. Você quer falar, irmão, que Deus não está comigo? Só porque eu estou amargurado, só porque eu estou com raiva? Não, eu falo Pai, e aí a língua estranha já vem, eu já desembesto a falar em língua estranha, e o poder vem sobre mim, eu estou bem com Deus. Engenharia humana. Você começa a analisar e encaixar sua vida a um método, igualzinho Israel, que você acha que tem que ser daquele jeito ali. Quando eu falo isso, eu lembro de quem? Eu lembro de Caim. É ou não é? Não, Deus tem que aceitar as frutas que eu ofereço aí. Não quer? Então estou de mal. Então eu vou matar. Então eu vou ficar com raiva. Então eu vou ser maldito. A engenharia humana leva a nos tornarmos opositores do reino de Deus. Você pensa que como cristão você está agradando a Deus, porque sua vida aparentemente está sendo construída. Eles chegaram a começar a construção, chegaram a continuar a construção, mas não terminaram. Existem pessoas que chegam no final de suas vidas, que enxergam dizendo: eu não vivi a engenharia de Deus, eu vivi a minha engenharia, eu planejei, eu calculei, eu quis, eu não quis, eu deixei, eu não deixei, Deus não me dominou, a palavra não me dirigiu, eu fiz como eu queria, da maneira que eu queria. A palavra de Deus, ela era opcional, quando ela me convinha, eu aceitava, quando não convinha, eu rejeitava. Engenharia humana. Babel. Construímos as nossas Babéis e achamos que estamos em contato com Deus, em comunhão com Deus, porque sentimos algum fluir. Só quero fazer você lembrar que muitos dos que foram fulminados no decurso dos 40 anos no deserto, pôs mão no monte, viu nuvem, escutou trovoada. Muitos dos que foram fulminados ouviram trovoadas, viram o rosto de Moisés resplandecer. Sintomas evangelísticos. Não dá para você nortear e dizer: estou bem na fita, Deus está gostando de mim, porque você está no meio da ação do Espírito Santo, no meio do povo de Deus. Então é normal que sobre alguma rebarba para você. É normal. Agora a questão que nós temos que entender, que existe a engenharia de Deus, pela qual Ele nos faz caminhar e andar, para que cheguemos até Ele. Já que quem quer chegar até Deus? Todos nós estamos caminhando para isso, nós estamos nos dirigindo para isso. Só que a engenharia humana só traz destruição, só traz confusão, só traz contrariedade. O meu jeito e o seu jeito é a pior coisa que nós poderíamos ter na nossa vida. Muita gente vai para o inferno por causa do jeito dele. Ele não é adúltero, ele não é ladrão, ele não é assassino, ele não é mentiroso, é o jeito dele. Ele fala assim: é meu jeito, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim, quem quiser que me ame assim, quem quiser, é meu jeito. E esse tal de jeito vai levar muita gente para o inferno. Aí o diálogo lá no inferno, por exemplo, vai ser assim: olha, eu estou aqui porque, sabe aquelas conversas em consultório de médico? O que você veio fazer aqui? Eu vim cuidar de não sei o que, eu vim não sei o que. Eu estou aqui, por que eu estou aqui? Eu roubei, eu matei, eu prostituí. Você era da igreja? Eu era da igreja, eu frequentava a igreja, ia os 4 cultos que tinha, e se tinha algum esporádico eu ia também, ia. Só que é o seguinte, eu não fazia nada certo, e fazia as coisas e tal, mentia, adulterava, errava. E você? Não frequentava essa igreja que você ia, eu frequentava outra, mas não fazia nada disso aí que você fazia, não. Fazia certinho. Mas por que você chegou aqui no inferno? É por causa do jeito. É o jeito.
O jeito de pensar, que é diferente do de Deus. O jeito de sentir, que é diferente do de Deus. O jeito de agir, que é diferente do de Deus. O jeito de enxergar, que é diferente do de Deus. É isso que tem levado muitos cristãos a construir Babéis, achando que estão em contato com Deus, achando que estão em comunhão com Deus. Por quê? Ué, mas eu estou em uma Babel, eu estou construindo algo, eu tenho uma engenharia, eu tenho o meu esquema evangelístico, o meu esquema cristão. Então nós vamos saber hoje qual é a engenharia de Deus. Gênesis capítulo 28. Quando Rebeca estava grávida dos 2 meninos, Deus disse que o menor seria o maior. Se Deus falou, deixa Deus fazer. Amém? Esse negócio de dar mãozinha para o reino de Deus, isso é um problema. Isso é um problema, deixa Deus fazer. Deus está te corrigindo, Deus falou, Deus está te ajudando, Deus está trabalhando, deixa Deus fazer. O que Rebeca fez? O que nasceu por último, lá já ficou com o olhão. Falou, esse aqui que eu vou adotar. Isaac, vou pegar o primogênito, é o primogênito. Essa mulher falou aí que Deus falou com ela, mas não dou muito crédito não. Eu vou no certeiro. O primogênito é o herdeiro, eu vou no certeiro. Vai saber se ela sonhou, sei lá, não sei. Deus não falou comigo, Deus tinha que falar comigo. Não falou comigo, falou com ela. Rebeca vai para Jacó, Isaac vai para Esaú. Divisão dentro do lar. Aí um dia, o pai acha que vai morrer e quer abençoar os meninos, diz lá para trazer um alimento que ele gostava. Rebeca escuta, fala, deixa eu dar um jeito. Mãe, mas eu vou ser amaldiçoado. Não, que a maldição venha sobre mim. Então o que eu vou fazer? Mãe, você vai receber a bênção do seu pai, engenharia humana. Deus já tem tudo esquematizado para você. Já tem tudo planejado para você. Se você ficar quietinho e com os ouvidos abertos, ouvindo a direção de Deus, vai dar tudo certo. Agora, se você ficar ansioso, desesperado e querer dar uma mãozinha, você vai torcer seu caminho. Você vai desviar o seu caminho. Seu caminho vai começar a dar errado. E você vai achar que você está dentro da vontade de Deus, mas nas mãos humanas, e você vai achar que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque as coisas de Deus são feitas pelas mãos de Deus e não pelas mãos humanas. Acha que ia dar um empurrãozinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou deixar o maior receber a bênção? Irmãos, uma mulher que recebe uma revelação de Deus, não tem fé para crer que o Deus que revelou é poderoso para cumprir. Um crente que tem ouvido a vontade de Deus, que tem recebido a vontade de Deus por cultos a fio, não tem fé para crer que o Deus que fala é o Deus que cumpre. Hein? Se ele fala, ele cumpre o que ele falou. Ele disse a ela não precisava fazer aquilo, engenharia humana. E ele vai e rouba a bênção do irmão e tem que sair fugido da terra. E a Bíblia diz assim em Gênesis 28, primeiro degrau da engenharia de Deus, que muitas vezes nós não valorizamos. Gênesis 28, 13, 12. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Qual é a escada de Jacó? João capítulo 1, versículo 51. Como é que chama a escada de Jacó? Diga bem alto, qual é o nome dele? Qual é a escada que toca na terra e o topo toca no céu? Diga bem alto, Jesus, sem medo. Jesus é a escada de Jacó. Jesus olha para Natanael e diz, a partir de hoje tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é o único meio que nós temos para entrarmos dentro da engenharia de Deus, para cumprirmos a vontade, alcançarmos as promessas e recebermos tudo que Deus tem para nós. Gênesis 28, 12, sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a descendência será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Diga glória a Deus. O que é que você vê aqui nesse texto? Promessa? Tá. Sonho? Palavra? Mas o que você vê aqui? Perdão. Deus podia ter chegado para ele com um anjo de espada desembainhada, dizendo assim: ó, por que você roubou a primogenitura do teu irmão? Você não devia ter feito isso, usando essa engenharia humana, que é mentira, que são coisas escusas, encobertas, coisas humanas. Pois agora, eu tinha falado para sua mãe te contou, que você seria maior, mas agora você não vai ser coisa nenhuma, porque eu não te quero mais. Diga, a engenharia de Deus é maior que a engenharia humana. Se Deus fosse te tratar segundo os seus erros, você não estaria aqui. Se Deus fosse me tratar segundo os meus erros, eu não estaria aqui. Deus não trata você segundo você, Ele trata você segundo Ele. Porque quando nós não somos fiéis, Deus continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus nos trata segundo Ele é. Naquele momento você observa e percebe o perdão de Deus. Deus não toca no assunto de primogenitura, Deus não toca no assunto de guisado, Deus não toca no assunto de pele de cordeiro, Deus não toca no assunto de Rebeca e nem de Isaque. Deus toca e fala com Jacó sobre o que Deus tinha para ele. O perdão é isso, é você parar de assuntos secundários e você receber da parte de Deus o assunto que interessa. Qual é o assunto que interessa? É o que Deus tem para fazer na sua vida. Esse é o assunto que interessa. Diga amém. Nós somos escravos de assuntos secundários. Deus queria tratar com Jacó naquele momento do assunto que interessava. Eu te aceito. Não serei o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Serei o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? O assunto em que Deus tratara com Jacó era assunto de aprovação e de perdão. Diga comigo, perdão. É o primeiro degrau que você sobe. É esse aqui. Esse é o primeiro degrau. Perdão. Essa é a engenharia de Deus. Você foi perdoado? Por Deus? Mas você ainda vive com assunto secundário? Falando de passado, falando de erros seus, de debilidade, de deficiência. Jacó recebe o perdão de Deus. Eu te perdoo, Jacó. Esquece isso, acabou. Tire os olhos de trás, olha para frente, caminhe em direção. Que dificuldade que o ser humano tem de entender o perdão de Deus, que é esquecimento moral, esquecimento emocional. Você não fica com amnésia, não é que você vai ficar com amnésia, mas aquilo não te toca mais, aquilo não te acusa mais. Se alguém chegar e diz assim, você fez isso, isso e isso, fala, isso é o passado, isso aí não fui eu, não quero nem saber. Quem foi? Aí você até brinca, quem foi que fez isso aí? É a carne, o eu que havia em mim. Hoje não, hoje eu sirvo a Cristo. O primeiro degrau da engenharia de Deus é o perdão. Só que você tem que viver esse perdão. Eu quero que você fique aberto com a sua Bíblia em Gênesis, que nós vamos continuar em Gênesis, mas eu quero que você vá em Hebreus capítulo 10 comigo. Vai lá em Hebreus capítulo 10. Versículo 7. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados e te livrar do domínio dele. Você é perdoado, irmão? Qual é a característica da pessoa perdoada? Sabe qual a principal característica de uma pessoa perdoada? É o humor. Ele é bem-humorado. Não, todo momento ele diz assim, meu Deus, esse calor de 40 graus,
Imagina o fogo do inferno que ia queimar em mim. E eu sou perdoado, eu vou para o céu. Ele é bem-humorado. A característica de uma pessoa que vive o perdão de Deus, que ele sabe que não foi pela bondade dele, não foi porque ele diz assim: oh Senhor, eu te aceito, oh eu vou ser bonzinho a partir de hoje. Não foi por nada disso, foi porque Jesus morreu na cruz e Deus pôs o selo, perdoado, está perdoado, acabou. A pessoa perdoada, ela é bem-humorada, porque ela já está em vantagem para o resto da vida. Se ela não trocar de carro, se ela não ter casa nova, se ela não ter isso, aquilo, ela já está em vantagem, ela vai para o céu, ela está perdoada, então ela vive de bom humor. O cristão que vive mal-humorado, ele não é perdoado, ele deve ter alguma pendência, não com Deus, mas com ele, que ele não conseguiu se perdoar ainda. Você conseguiu se perdoar? Você conseguiu entender que todos os erros que você fez, acabou. Esquece, morreu, que agora é a sua nova vida com Deus em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 7, então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Como acima diz: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, o derramar do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E assim todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Engenharia humana. Engenharia humana, diga comigo, engenharia humana. Você vai lá, você, por exemplo, tem um pecado de língua, você fala demais, você é maledicente. Aí você faz jejum, aí você pensa, aí você faz crise de silêncio. Quando você abre a boca, tudo que você não falou em 2 dias, vem em 15 minutos. Né? Engenharia humana. O que resolve a maledicência? Dobrar o joelhinho no chão, é? Ó Senhor, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou alguém que a sua graça ainda não me bastou. Limpa minha boca, como o Senhor fez Isaías. Pega o Isaías capítulo 6, o mesmo fogo que o Senhor põe na minha boca, Pai. Limpa, aí no outro dia confessa. Quando você vê, você pode até falar, não fala mal de ninguém, não deprime nada, não fala nada de errado, e você fala: tô curado, engenharia celestial, confissão, perdão, limpeza, e a engenharia divina. A engenharia humana não dá certo, meu irmão. O crente vai controlar o humor dele, engenharia humana. Peraí, eu tenho que ser melhor, eu preciso me policiar. E ele não fica nervoso, e ele rói as unhas. Mas quando ele abre a boca, aquilo explode, e até quem não era para levar, leva junto. Engenharia humana. Dobra o joelho no chão: Deus, molda, transforma. Eu não quero ser mais como eu sou, eu quero ser a tua imagem e semelhança. Aí vai lá, erra com o irmão: ô irmão, você me perdoa, se fosse ontem eu não vinha te pedir perdão não, ainda eu achava que você estava contra mim, que você quer o errado, que tinha que vir, mas eu estou querendo ser uma boa criatura e uma pessoa de Deus, então eu estou aqui te pedindo perdão. Engenharia divina. Engenharia humana não funciona, só traz confusão. E a Bíblia diz assim no versículo de número 12: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus, intercedendo por você, e é seu advogado hoje, juiz amanhã. Diga glória a Deus. Diga: advogado hoje. A primeira engenharia de Deus é o perdão. Jacó recebe perdão, aprovação da parte de Deus. Mas Jacó iniciou uma construção. Você sabe que Jacó tinha iniciado uma construção, né? Uma Babelzinha. Vamos lá, que ele ergueu mais ou menos desse tamanho, né? Ele tinha começado a sua Babel. Quando? Quando a mãe, ele disse para a mãe: mãe, eu vou ser amaldiçoado. Ela disse: não, filho, está tudo bem. Está tudo bem, deixa a maldição. Ouviu a mãe, ao invés de seguir aquilo que ouvia dentro de si para o certo. Então ele começou uma Babelzinha. Teve que sair correndo de casa, fugido do irmão, prometido de morte. Aí a Babelzinha gera confusão, não gera, irmão? Vai lá comigo em Gênesis 29. Construiu Babel
Começou com Babel, tem que ter a consequência. Gênesis 29, versículo 25. Ele engana o pai, mente para o pai, e diz ao pai que era quando não era. Construiu a Babelzinha dele, agora ele tinha que sofrer a consequência da Babelzinha dele. O pai das meninas olhou para Lia e falou assim: isso aqui é mais velho, vai ser difícil achar outro, já sei o que eu vou fazer. Pegou e colocou ela no lugar. Ele acorda e vê, fala: é trocada. Trocada? Duas irmãs trocadas? Estou lembrando de alguma coisa de troca de irmão. Estou lembrando de alguma coisa de troca de irmão. Troca de irmã, troca de irmão, pai. Não estou lembrando. As consequências que você passa, se você dá uma rebobinadinha, tem tudo a ver. São Troca de irmã, troca de irmão. Chegou para o pai e disse: eu sou Esaú. A Lia chegou: eu sou Raquel. Troca de irmão, troca de irmã. Gênesis 29, 25. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Gálatas 6, 7. O que está escrito lá? O que o homem semear, ele vai. Gálatas 6, 7. O que o homem semear, ele vai colher. Começou a Babel, vai ter, não precisava passar pela consequência. Não são a engenharia de Deus é sem isso aqui, ó. A engenharia de Deus não tem isso aqui. É do perdão para o próximo. Só que se começou Babel, tem que passar por isso aqui. Porque tem que destruir toda a Babel. Não pode continuar a engenharia de Deus com alguma Babel iniciada. A Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 6, 7. Tudo que o homem planta, ele colhe. Por favor, não plante o que você não quer colher amanhã. Faça hoje o que você quer fruto disso amanhã. Porque de Deus não se zomba, meu irmão. De Deus não se zomba. Você pode passar um período da sua vida até aparentemente bem, mas a consequência é regra do céu. Qual é o objetivo da consequência? Trazer um sofrimento pelo qual exista introspecção, juízo e conversão. A consequência é um remédio amargo que cura a ferida mortal. Ela tem que existir, porque ela é educativa, ela é disciplinadora. Este é o objetivo da consequência. Tudo que você planta, você vai colher. Isso é algo que está totalmente ratificado, confirmado diante de Deus. Então, o que você quer para você amanhã, você tem que fazer hoje. A engenharia de Deus não tem a consequência, ela parte para o de cima. Mas quando existe a construção de uma Babel, a engenharia de Deus vem e coloca o degrau da consequência que tem que passar por ele. Porque a consequência não é algo ruim, é algo bom. A consequência é a cura. Os cristãos olham assim para a consequência, meio que a consequência é a sua cura. É para que você não faça mais, é para que você não volte no erro, é para que você aprenda por meio de uma dor insofrível, difícil para você. Só por meio daquela dor você não vai mais. Você não conseguiu obedecer por meio de uma consciência, então vai conseguir obedecer por meio da dor. É assim que funciona. O próximo passo, Gênesis 31, 38. A engenharia de Deus não oferece ao homem travesseiros, tapetes vermelhos, facilidades. A engenharia de Deus oferece ao homem esforço. Diga comigo: trabalho.
esforço. Esse é o terceiro degrau, do qual eu e você temos que passar por ele. Esse esforço, às vezes você pode vê-lo de uma maneira muito humana. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Existem esforços que nos são pedidos da parte de Deus. Por exemplo, semeia a tua semente chorando, é fácil? É esforço. Perdoa 70 vezes 7, é fácil? Esforço. Negue-se a si mesmo, é fácil? Esforço. Deixa para lá. Não se envolve. Confie em Deus. É esforço. Esforço. Não há engenharia de Deus sem esforço. A engenharia humana busca facilidade. Atalhos, rapidez. Como é que você vai resolver essa situação? Eu ignoro. Estou nem aí. A engenharia de Deus não é assim. A engenharia de Deus busca resolver o problema, não enterrá-lo debaixo dos seus pés. Essa é a engenharia de Deus. Essa é a Peniel que nós construímos. É a escada que foi posta diante de Jacó como uma visão que o Senhor Jesus diz a Natanael. Ele diz assim: você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a engenharia, esforço. Se você quer ter um lar abençoado, esforço. Se você quer ter um casamento abençoado, esforço. Se você quer ter uma pessoa ao seu lado, aos moldes favoráveis ao que você espera, esforço. Tem que ter paciência, abnegação, renúncia, esforço. Se você quer construir uma vida digna diante de Deus, esforço. Essa é a engenharia de Deus para o homem. Não tem construção sem esforço. E o crente não gosta de esforço, não. O crente gosta de facilidade. Ele está mais para mágico do que para cristão. Ele ora e ele acha que a oração é assim, ó, uma vara mágica. Que, ó, eu tenho uma vara mágica, que ela dá certo. Ela não é mágica, ela é divina. É essa daqui. Quando bate, dói, não dói? Mas ela faz milagre, não faz? Essa é a vara que funciona, não tem vara mágica. Hã? Essa é a que funciona. Esforço. Ah, mas eu tenho que renunciar, eu tenho que abnegar, eu tenho que morrer cada dia. Tenho. Gênesis 31, 38. Jacó dizendo sobre o trabalho dele durante os anos. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, e eu o pagava, o furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e meu sono fugiu dos meus olhos. Esforço. Você quer algo? Quer alguma coisa da parte de Deus? Quer ganhar o coração de Deus? Quer estar dentro do propósito da engenharia de Deus? Quer subir a escada? Quer subir a escada que Natanael viu? Esforço. Você pode pular esse aqui. Se você for uma pessoa inteligente, dá para você pular esse degrau aqui, ó. Agora, se começou a construir Babel, tem que passar por esse aqui. E não pode passar resmungando, reclamando, nem murmurando. Senão vai ficar nele. Até ser aprovado. Enquanto não parar de reclamar, de murmurar, de resmungar da consequência, não passa para o de cima. Esforço. Marcos 8, 34. Fica aberto em Gênesis, vá comigo em Marcos capítulo 8, 34. Jesus é a escada de Jacó. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. E clamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes. O que está escrito aí? Lê você, lê, pode ler em voz alta. Negue-se
Perdão, não consegue perdoar se não negar a si mesmo. Amar, não consegue amar se não negar-se a si mesmo. Relevar, ser paciente, misericordioso, ir além dos seus limites, ir além da sua condição, esforço. Isso é esforço. Se você fizer só o que der, você é preguiçoso. O que o preguiçoso faz? O preguiçoso, você fala assim para ele assim, pega, ele fala, cadê? Tem que estar aqui, o máximo que ele faz é assim. Esse é o preguiçoso. Aí você vai aprendendo que dá para fazer assim, dá para fazer assim, e dá para fazer até assim. E esforço é você ir além daquilo que você pode, porque o que você pode qualquer um faz. Deus quer que você vá além. Esforça-te. Qual foi a direção de Deus para Josué? Josué, você quer? Então esforça. Você quer? Então esforça. Esforço, trabalho, dedicação. Tem gente que olha e diz assim, porque Deus não é bom para mim, nada de bom me acontece, por quê? Esforça-te, esforça-te, perdoa mais do que você tem perdoado, ame mais do que você tem amado, renuncie mais do que você tem renunciado, suporte mais do que você tenha suportado, tenha mais paciência do que você tem tido, esforça-te. Volte comigo em Gênesis. 4º degrau. Ele tinha que aprender algo muito difícil. Por que é difícil? Porque na época era difícil, agora hoje acho que mais. Hoje nós vivemos um tempo onde o homem ocupa espaço, como eu disse no começo, em todas as esferas. Dependência de Deus. Ele tinha que aprender a depender de Deus. Em todos os anos que Jacó trabalhou, nos seus 14 anos, que ele estava dizendo que ele era pobre. Um homem que tinha 2 mulheres, que tinha um bando de filho pobre, que fazia para comer. A partir do momento em que ele entendeu que ele precisava, a dependência está faltando aqui, mas não liga não, importante que dá para você ler. Dependência de Deus. Você depende de Deus, meu irmão? Quem depende de Deus é ansioso? Quem depende de Deus é preocupado? Quem depende de Deus fica nesse desnorteio de dizendo amanhã, o amanhã, o amanhã. Quem depende de Deus ocupa o seu tempo 24 horas. E não tem tempo para Deus? Vamos pensar bem, o que é dependência de Deus? Quem depende de Deus deixa de desfrutar dos momentos bons que Ele tem, dos momentos favoráveis, para poder ficar pensando na preocupação. Fala a verdade, muita coisa boa você tem na sua vida, né? Família, uma boa casa, um copo de água gelada para beber, não é bom? Pastor, isso aí o quê? Uma boa casa, uma boa família, um belo copo de água gelada no calor para beber, uma comida fresca para alimentar-se, e você deixa de desfrutar de tudo isso, para você ficar pesado, cheio de jugo, sobrecarregado, dizendo, e agora, o que vai ser? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Um dia Deus aparece para Jacó e diz assim, você quer continuar na sua engenharia, se oferecendo como escravo, trabalhando de graça, ou você quer ver o que é que eu tenho para você? Não, Senhor, fala aí que eu te escuto. O que você quer? Não, Senhor, eu quero fazer do jeito que o Senhor quer para mim. Eu quero a sua engenharia. Então vamos lá, vamos prosperar. Vamos ser abençoados. Vamos ter tudo aquilo que você precisa. E ele começa a depender de Deus e a vida dele começa a ficar boa. Essa questão de dependência de Deus é um dos maiores desafios do cristão da atualidade. Hoje os cristãos vivem com medo, vivem inseguros, vivem temerosos, vivem ansiosos. Eles não conseguem entender
eles até recebem, que maravilha, mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Com eles está o braço de carne, mas comigo o Senhor dos exércitos. O Senhor é meu pastor. Ele parece que está num êxtase. Enquanto está falando aquele versículo, alguém está falando para ele, ele está em êxtase. A hora que ele abre os olhos, medo, ansiedade, insegurança, desespero, não depende de Deus. A Bíblia diz que Jacó precisava aprender de Deus. Gênesis 31, 7. Ele dizendo para as esposas dele, dizendo assim: vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ele mudou meu salário 10 vezes, me prejudicou o tanto que ele quis. Ele reconhece, versículo 41, olha lá. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despediria vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Aprendeu a depender de Deus. Não adiantava os 14 anos que ele trabalhou, se dependesse do sogro dele, ele saía de lá com a mão na frente e outra atrás. Mas ele aprendeu a ouvir Deus, a depender de Deus e entrar na engenharia de Deus. Dependência de Deus. Sabe o que João Batista diz? Em João capítulo 3, versículo 27. Vamos ver se você consegue completar esse versículo. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Nada eu recebo, nada você recebe, se não for do céu, se não for da parte de Deus, nada. Então para desse desespero, dessa ansiedade, sabe, dessa loucura. Tenha uma fé, mas uma fé sóbria, uma fé voltada para Deus, uma fé inteligente. Que a vontade de Deus é suprema, ela é absoluta, ela é completa. Jacó aprendera a depender de Deus, não da mão, não do braço, não da força. Fala para mim o que sua força faz, se não fosse Deus na sua vida. Você acha que você prosperou, que você conseguiu? Tem a parte do esforço, pastora, tem, mas o esforço é para você negar você mesmo. O esforço é para você continuar quando você não quer. O esforço é para você matar a carne. Não é o trabalho do braço, não é a loucura da vida. Jacó trabalhou de dia e de noite, geado e tudo, não conseguiu nada. Foi só os 6 últimos anos com a direção de Deus que ele conseguiu alguma coisa. Depender de Deus, faça o certo, e as demais coisas vai vir dele, não é verdade? Depender de Deus, confiar nele, essa é a engenharia de Deus, que você dependa dele. Capítulo 32 de Gênesis, passo, 5º degrau, é um dos degraus que nós precisamos passar por ele. Só que, às vezes o cativeiro nos cativa de tal maneira que nós ficamos encantados com o cativeiro. Libertação. Jacó, ele era casado, 2 mulheres, filhos, 11 filhos. O outro nasceu depois. Mas ele ainda era um homem que rico, família abençoada, só que dentro dele ele ainda era o irmão que fugia do irmão. Às vezes você cresceu, seus cabelos ficaram brancos, sua pele enrugada, suas obrigações mudaram, mas você continua aquela mesma pessoa do passado. Por dentro, Jacó era o irmão que logrou, que lesou, que roubou, que enganou e que precisava acertar as contas com o passado.
Na engenharia de Deus, você precisa quebrar grilhões. Você precisa quebrar cadeias. Porque se você não quebrar essas cadeias, você pode alcançar o topo lá no alto, aos olhos humanos. Mas diante de Deus e diante do inimigo, Satanás, você continua ínfimo e pequeno. Você precisa passar por esse degrau, que é a libertação. Você precisa se libertar de tudo aquilo que te liga ao seu passado. Você hoje é o quê? Bom, eu sou nervoso, sou irritado, sou impaciente, sou pessimista, porque lá atrás eu fui isso, aquilo outro, me fizeram isso. Quebra esse grilhão. Se você não quebrar esse grilhão, você não passa daqui para cima. Você precisa ser liberto de você mesmo. Você precisa ser liberto dos seus enganos, dos seus engodos, dos males, dos maus, de tudo aquilo que te aconteceu lá atrás. Nós precisamos ter um encontro com os nossos Esaús. Precisamos. Dívida. Você não pode ter dívida com o seu passado. Hoje você vive. Hoje você sofre. Hoje você perde. Hoje você não consegue uma fé suficiente. Hoje você não consegue um ânimo que precisaria ter. Hoje você não consegue agir como gostaria, porque lá atrás você foi maltratado, enganado, escanteado, rejeitado. Pelo amor de Deus, onde é que está o poder da cruz na sua vida? Ei, meu irmão, hoje você volta nos mesmos erros, as mesmas valas te recebem de braços abertos para afundar você. Tudo porque lá atrás você não foi tratado como deveria. E hoje você boicota qualquer projeto, qualquer estimativa abençoada na sua vida. Tudo porque falta de libertação. Crente acha que libertação preciso ser liberto porque não tem um demônio. Não tem demônio em forma de manifestação. Mas os demônios atuam e trabalham por meio dos cativeiros. Isaías capítulo 61. O que está escrito em Isaías 61? O que fala ali? Espírito de angústia, tristeza, abatimento. Os crentes abatidos, angustiados, sem força, sem vivacidade para enfrentar um problema, sem garra para enfrentar uma situação. Por quê? Por causa de espírito de angústia, não são libertos. Passam por uma prova, são reprovados. Passam por um vale, se enterram nele, fazem dele seu sepulcro. Passam por um deserto, são destruídos porque não são libertos. Não libertaram-se dos seus Esaús. Você precisa de uma vez por todas entender que a libertação sua é diária e constante. Diga: a partir do momento que eu parar de me libertar, eu volto ao cativeiro. Existem cristãos que iniciaram no reino de Deus, começaram bem, libertos, mudando, transformando, de repente estagnaram, o cativeiro voltou todo. Por que voltou? Por que voltou? Lucas capítulo 11, a casa está adornada, vazia, vem 7 demônios piores e toma conta. E conhecereis a verdade vos libertará. Todos os dias você conhece a verdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem que estar te libertando todos os dias. Nós somos poços de grilhões. Nós somos fábrica de cadeias. E a libertação é diária. É um convencimento aqui, é um trato ali, é uma palavra ali, é uma repreensão ali, é uma ministração acolá. E a Bíblia diz que ele estava muito apreensivo e com medo do irmão. Gênesis 32, 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vir a um bando e o ferir, outro bando escapará. Ele achou que o mesmo irmão que estava com raiva dele era o mesmo irmão, com raiva ainda.
O medo cria situações absurdas. A insegurança cria situações absurdas. E a libertação é necessária. Espera aí um pouquinho. Deus mandou eu voltar para morrer? Deus falou volta para cair na mão de Esaú? Espera um pouquinho. Deus te trouxe até aqui para agora deixar isso te afundar? Oh, não tem lógica. Seja no mínimo um pouquinho lógico. Deus te sustentou, te segurou até agora para quê? Para te deixar uma situação te definhar. É isso que a gente pensa. Você parar em dois bandos, se um morrer, outro escapa. Realmente é isso que nós pensamos sobre Deus? Sobre a engenharia de Deus? Que ela é confusa como a nossa, que ela é sem planejamento como o nosso, que ela é surpreendente como a nossa, que a gente tenta e não dá certo. Tudo que Deus faz na sua vida é totalmente esquematizado. Até quando você erra, Ele já tem um esquema para aquele erro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Libertação. Ele encontra o irmão abraça ele. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que nós somos filhos da livre ou da escrava? Nós somos filhos de Agar ou de Sara? Para vivermos novamente em temor, para vivermos como escravos. A situação está lá mandando, hein? Determinando, e você está lá. Oh, coitadinho de mim, como eu estou sofrendo. O que eu vou fazer da minha vida? Agora é o fim. Eu não vou aguentar essa dor, esse golpe eu não vou aguentar. Essa situação eu não estou aguentando. Oh, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Se eu estou passando por essa situação, se eu creio que nem um fio de cabelo, que nem uma folha da árvore, coisas insignificantes, espera um pouquinho. Deus errou? Deus não está no esquema dele? Olha a escada, perdão, construiu Babel, consequência, mas passa para cima, esforço, renuncia a si mesmo, morte do eu, abnegação, aprende a depender de Deus, libertação. E ele encontra com o seu Esaú. Nós precisamos ser livres. Você precisa olhar para dentro de você e enxergar seu cativeiro. Quais são os sintomas de cativeiro? Posso falar? Posso? Vamos lá. Raiva, medo, ódio, amargura, insegurança, temor. Sintoma de cativeiro. Tem raiva, tem ódio, fica amargurado, sintoma de cativeiro. Quem não tem cativeiro não sente essas coisas. Fez mal para ele, está livre, meu irmão, está perdoado. Eu que estou devendo tanto para Deus, Deus já me perdoou. Raiva, que isso? Não, que raiva nada, eu estou em paz, eu sou pacificador. Amargura de jeito nenhum. Temor, eu confio em Deus, eu não tenho que temer de onde Deus me tirou. Pelo amor, olha, Senhor, tem misericórdia, o que o Senhor fizer para mim está bom. Ausência de cativeiro. Se você tem sintomas de cativeiro, liberte-se. Agora Jacó precisava terminar a sua escada, como todos nós precisamos. E ele precisava da escada dele, e a escada dele, ele precisava encontrar sua Peniel, a face de Deus. Quem vê a face de Deus nunca mais é o mesmo. Quem sobe essa escada nunca mais é o mesmo. Quem consegue entender sobre o perdão e ser perdoado de coração, e começa as suas babéis e passa pelas consequências, sem murmuração, sem reclamação, e depois esforça para negar-se, para abnegar, para carregar a cruz, e depois aprende a depender de Deus cada dia, e depois liberta-se pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo, até que um dia chega diante de Deus e diz assim: qual é o seu nome? Deus disse: meu nome é Jacó. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 32, versículo de número 30.
Jacó disse: meu nome é Jacó, usurpador. Eu ainda não consegui me encontrar. Tive a sua presença no meu perdão. Senti que fui perdoado e aceito. Passei por consequência, enganei e fui enganado. Me esforcei, abneguei, renunciei. Aprendi a depender do Senhor em 6 anos, consegui o que absurdamente ninguém conseguiria. Enfrentei o meu Esaú, fui liberto. Mas às vezes eu me sinto como alguém que roubou, alguém que lesou. Às vezes eu acho que eu ainda não me encontrei. Eu quero coisas que não sei o que é. Tenho família, sou próspero. Acertei as contas com meu irmão. Mas ainda falta alguma coisa. Depois desse encontro que Jacó teve com Deus, ele encontra Esaú. Mas antes dele encontrar-se com Esaú, ele encontra-se com Deus. E Deus disse uma coisa para ele: lutastes com os homens e com Deus. A engenharia de Deus, que faz você ser perdoado e perdoar, que faz você passar pelas consequências sem reclamar, faz você passar pelos esforços sem querer retornar atrás, te ensina a depender de Deus a cada manhã, no maná de cada dia, e te ensina a libertação. Depois da Peniel, tenho certeza que pouco lhe importava aquilo que Esaú fizesse com ele. E a Bíblia diz assim, que o Senhor olha para ele no versículo de número 30, e ele diz assim, Jacó diz assim: esse lugar se chamará Peniel, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando o cristão não chegou à sua Peniel, ele ainda tenta as suas engenharias particulares. Ele tenta prosperar por método próprio. Ele tenta prosperar, crescer, libertação e posição, tudo por método próprio. Mas quando você chega a Peniel, a face de Deus, você entende que é só Deus na sua vida e mais nada e mais ninguém. Sabe o que Jacó entendeu? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse em João: ninguém pode vir ao Pai senão... A única maneira de nós, todos nós, chegarmos a Deus é por meio da escada chamada Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Você pode ouvir um pastor dizer uma coisa, você pode ouvir outro pastor dizer outra coisa, você pode ouvir pessoas criando métodos, criando situações. Jesus é a escada que te leva até Deus. Você tem que passar por essa engenharia celestial. Você tem que receber o perdão de Deus e ser um perdoador. Sabe qual é o fruto do perdoado? Ele sabe perdoar. Quem é perdoado por Deus não segura a mágoa de ninguém. Fala assim para o seu irmão: você segura a mágoa? Aí diz assim para ele assim, ó: se você segura a mágoa, você não é perdoado. Todo crente que segura a mágoa não é perdoado. O cristão que tem o perdão de Deus aqui dentro, que é o primeiro degrau, ele perdoa. Perdoa com facilidade, ele não fica segurando amargura, ele não fica retendo, ele é perdoado. Ele tem a maior bênção que um ser criado poderia ter, ele é perdoado. Se você errou, começou as suas babéis particulares, vai passar pela consequência, mas sem murmuração, sem vitimado. Eu estou sofrendo. Não, está sofrendo porque plantou, está colhendo. Esforço,
Não é esforço braçal, não. Inteligência, né? Capacidade. Não. É esforço mesmo para matar a carne, para renegar, para abnegação, depender de Deus, libertação, Peniel. Último degrau, Deus.